Da minha amadinha, aquela qual a minha alma ama, nós vamos fazer aqui a leitura do livro de Ageu. É um livro bem pequenininho, tem apenas 2 capítulos, mas, mesmo sendo pequenininho, tem uma mensagem extremamente maravilhosa sobre nós, que aprendemos a chamar de igreja, mas que na verdade é a Orolial. Amadinha, primeira coisa que nós temos que fazer quando lemos a Velha Aliança, ou livros da Velha Aliança, o que nós temos que ter em mente? Que é sombra para nós hoje. E isso é uma coisa, amado, que você que está assistindo deve levar em conta como um valor extremamente importante. Muito importante. Entende, né, Amadinha? Com certeza. Porque quando você vê a Velha Aliança como fatos que ocorreram com pessoas A, B, C, D e que pode ocorrer na sua vida, isso é ilusão do sistema religioso, tipo, assim como Abraão foi rico, você também vai ser. Assim como José era sonhador, você também deve ser. Assim como Moisés foi um líder, você também deve ser. Assim como Salomão era sábio, você também deve ser. E aí, muito mais. Sabedoria de Salomão, eu dispenso toda ela. Porque para mim era o mais burro dos homens. Se o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, coisa que ele nunca temeu foi o Criador, Verdade. né, amado? É. Então, ele temia sim o Senhor, né, Baal, mas é outra história. Só que eu estou dizendo é isso. Se você for realmente concordar com o sistema religioso, que o que ocorreu com alguns homens da Velha Aliança vai ocorrer com você, você deverá também concordar que a morte que Davi mandou matar a Simei também pode ocorrer com você. Os tantos mil que cairão à direita de Davi certamente são você, porque você era gentil. Então, concordar com essa mentira do sistema religioso, de que os fatos que aconteceram com homens que foram bem-sucedidos na Velha Aliança vai acontecer com você, eu creio que é a maior tolice que pode se fazer. Agora, amadinha, eu prefiro concordar com Shaul, Paulo. Com certeza. Porque Paulo falou assim, as coisas passadas são apenas sombras das coisas futuras. Então, eu não posso ler a Escritura, amadinha, apenas para poder conhecer ou saber. Eu tenho que ler para pôr em prática. Verdade. Quando eu sei, por exemplo, que eu sou a tenda do Pai, ou entenda, o templo do Pai, eu tenho que colocar isso em prática e não só saber disso pronto. Assim também, meu amado, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Quando você ler a Velha Aliança, você tenha na sua mente isso. A Velha Aliança é sombra das coisas futuras, ou seja, foi escrito não para aquele povo, mas para nós. Exatamente. Porque no que você vai ler ali, você vai tirar proveito para nós. E digo mais, atenta para esse detalhe, amado. Quando você vê um livro de um profeta, é profecia, é vidência. Ah, irmão Rubens, está falando que são videntes? Estou. Hoje, vidente é quem joga carta, búzio, tarô e até quem consulta a bibliomancia, que abre a Bíblia para ver o que os deuses nos reservam hoje, como se fosse um horóscopo. Isso é coisa que o Criador não se agrada. Agora, quando ele mandava homens, igual eu, igual minha amadinha, ou mulheres profetisas, né, que tivemos muitas, para falar para as pessoas, eram videntes, que iam falar de coisas futuras. Ageu é um vidente, ele fala de hoje, das coisas futuras. Mas ele conta isso através de acontecimentos do passado. E digo mais, amado, acontecimentos que se ocorreram na prática ou não, não importa. Porque não é para aquele povo, é para nós. Assim, por exemplo, se o Criador falou, Isaías, vá até o rei do Tiro e fale isso. Se Isaías realmente foi e falou, beleza. Mas se ele nunca foi e nunca falou, não tem problema. Aquilo não era para aquela época escrita. Era para nós hoje, porque é sombra das coisas futuras. É hoje que nós temos que ver o que ele estava falando ali, não naquela época. Por isso ele perpetuou a escritura toda esfacelada, toda doentinha, toda fraquinha, mas ela está aí na Bíblia. Ele preservou, né? Ele preservou. Por quê? Porque não era para aquela época, é para agora, é para nós, meu amado. Então eu digo para você que está assistindo esse vídeo, nós vamos ler Ageu, profeta. Não estou falando aqui de Crônicas de Reis e nem do livro de Reis, que conta fatos históricos que também são sombras das coisas futuras. Assim como vimos, por exemplo, Salomão mentindo em Crônicas, é sombra dos Salomões mentirosos que estão aí hoje.
Do mesmo jeito. É verdade. Mas é tudo sombra. Não é a imagem exata das coisas, é a sombra. É o que ocorreu lá, que tem uma representação verdadeira, real, nos dias de hoje. Verdadeira, tem que ter isso na mente. Quando fala sombra, amada, parece que a sombra é hoje. É. Não, sombra das coisas futuras. A sombra não é a realidade, você não pega a sombra. Quando você se move, a sombra se move com você. Agora, a realidade é você, a realidade é hoje. Sombra é aquilo que ocorreu no passado, apenas para nós hoje sabermos o que está acontecendo e como nos comportar. O que devemos fazer? Esse é o Pai que nos fez e nos deu ensinamento, Ele mesmo deu os ensinamentos para nós. A minha missão aqui nesse momento com a minha amadinha, que é a minha companheira, é a minha carne, é apenas recordar a você o que está na Escritura e fazer você, de repente, ó, só isso. Daí para frente é você o Espírito do Pai, meu amado. Entende? Se eu não confiar que o Espírito do Pai é capaz de te levar à frente no conhecimento, eu vou confiar em quem? No homem? Temos que confiar que é o Espírito do nosso Eterno que capacita, né, Rui? E eu sou bem claro, amado, eu não digo isso porque é a última alternativa não, amado, porque é a única alternativa, entende? Temos que confiar no Espírito do Pai, não é porque é a última não, ou só tem essa não. Ou já tentamos tudo e não dá mais não. Não é a última alternativa não, é a primeira, é a principal, é a única. Bem colocada, amada. Tá certo, meu amado? Então podemos ler Ageu? Podemos. Então vamos fazer assim, ó. Hoje a minha amadinha está aqui do meu lado. Eu estou muito feliz porque pela primeira vez estamos fazendo um vídeo com o efeitozinho que a gente gosta tanto aqui atrás, né? Estou muito feliz de ter minha vida aqui do meu lado. A minha riquinha. Então, minha amadinha, nós vamos agora ler Ageu. E antes de ler Ageu, eu tenho que situar as pessoas. Certo. Assim como nós fizemos com Oséias. Verdade. E com outros que nós lemos da Velha Aliança. E vamos ler Tobias por esses dias. Muito bom. Tá bom? Vamos ler. É muito bom, a gente fala porque nunca leu também. Não, sabe. Muito bom ler, Tobias. É muito bom ler. Livros que muitos consideram apócrifos, né? Mas são livros bons. Está na Bíblia também. Já que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, está na Bíblia. Vamos ler. Por que não ler os que os católicos colocaram, se todos que estão aí foram eles que colocaram? É verdade. Até chega a ser cômico. Ageu, meu amado, presta atenção aqui que isso é muito importante. Se você não entender o momento do que ocorreu, como ocorreu, o que foi dito pelo Criador pela boca de Ageu, você vai ser levado pela enganação do sistema religioso, porque eles usam a Bíblia fora de qualquer contexto de tempo, época, situação. Eles usam ao bel prazer para poder falar o que eles querem que você entenda, mas que nem sempre é a realidade do que aconteceu. Então vamos ler o livro de Ageu, sabendo o seguinte, olha, na Escritura, quando eles vão situar tempo, eles não falam como hoje, dia 10 de abril de 2015. Não, eles não fazem dessa forma. Eles dizem, no dia tanto, do mês tanto, do reino do rei tal, ocorreu isso assim assado. Agora você veja um detalhe. Quando o que está sendo dito está situado em Israel, ele diz, no ano do rei tal de Israel, rei tal de Samaria, de Judá, ocorreu isso. Tá certo? Para situar você no tempo e no espaço. Agora, quando é na Babilônia, eles dizem no ano do rei da Babilônia. Quando você vai ver aqui Ageu no começo, e nós não lemos Ageu, só vi um pedacinho com a minha amada aqui bem rápido, para poder a gente ler ao vivo, que eu falei, minha amadinha, vamos gravar. Minha amadinha falou assim, eu vou me preparar rápido, e correu ali. E já está aqui para vestir a blusinha preta, que ela estava com a blusa branca. Então, nós não lemos ainda, depois do Descontaminado. Vamos ler agora, vamos dar uma olhada legal agora com você ao vivo. Entende, meu amado? Eu não gosto de ler primeiro para depois sair conversando com você e relendo. Eu sempre, com a minha amadinha, nós lemos ao vivo, na sua frente, sem medo de falar coisa errada, porque nós acreditamos que o Espírito do Pai verdadeiramente nos instrui. Eu não preciso ler primeiro para ter uma ideia, para depois falar a ideia para você. Entende, meu amado? A gente lê ao vivo. Quando eu começo a ler com a minha amadinha um primeiro pedacinho, e eu falo, minha amadinha, não vamos ler não, minha amadinha, vamos gravar, vamos ler ao vivo, né, minha vida? Isso mesmo. Se eu estou mentindo aqui, somos dois mentindo para você, meu amado. E pior ainda, mentindo para o Pai. Entende? Então nós lemos ao vivo, porque eu creio num Espírito do Criador, que nós conhecemos como Espírito Santo, que realmente nos capacita. Não é a minha amadinha, não é a você, é a qualquer um.
Ele é pai de todos, até daquele mais tadinho, menos privilegiado no entendimento. Ele é pai e eu duvido que vai deixar por aí. Eu duvido, cara, com todas as letras, que aquele mais simples, que não tem a capacidade de raciocínio melhor, eu duvido Que ele vai deixar. que ele vai deixar aí. Sem o entendimento Não das vem coisas protestante nenhum falar pra mim que se ele não aceitar Jesus, se ele não conhecer, ele vai ficar. Que eu digo pra vocês, vocês estão julgando, vocês estão fazendo o papel do Criador. Isso não se faz. Então não é por falta de inteligência ou excesso de inteligência que ele vai dar a uns salvação e a outros perdição. Duvido disso. Esse não é o pai do Salvador. Esse pode ser um carrasco que nós vemos às vezes na Velha Aliança. Mas não é o pai do Salvador. Quando eu digo vemos na Velha Aliança, amada, não é segundo o que o Criador fazia. É segundo o que a pena falsa dos escribas escreveu. Certo. Entende, amada? Mas é outro assunto. Eu fico assim, amadinha, maravilhada, eu tenho que me segurar. Só para lembrar então, amadinha, que eu me perco nas palavras, isso é muito ruim, mas eu tenho que me situar e eu peço perdão a vocês, meu amado. É coisa da alma, entende? Essa emoção não é do espírito, isso é da alma. O espírito é o entendimento correto das coisas do Criador. É o que o Espírito do Pai, junto com o nosso espírito dentro de nós, nos testifica do que está escrito. Esse é o espírito. Agora a emoção de chorar, de se exaltar, isso é da alma. Verdade. E é difícil eu controlar um pouco isso, mas eu tenho me esforçado para controlar. Vamos lá então. Só recapitulando aqui para a gente começar. O período de Ageu, você vai ver que é no ano do reino do rei Dário, ou Dario. Ou seja, Ageu estava na Babilônia, prestes a voltar do exílio, prestes a voltar do cativeiro para Jerusalém. É o período de Esdras, Neemias, Zorobabel e Alrúshua, que era o sacerdote, ou Josué. Verdade. É esse período. Período da volta deles da Babilônia para Jerusalém. Tá certo? Que a gente está com o termo blasfemado, mas é outra história. Quem conhece dos trabalhos todos sabe de que eu estou falando. Quem não conhece ainda, saiba que é Jerusalém que você conhece. Então, Ageu, profeta, vidente, falando do futuro, falando para nós hoje, não é para aquele povo nem para aquela época, falando para nós, vai nos dizer sobre o templo do Criador, ou a tenda do Criador, a casa dele, a família dele, e nós vamos entender tudo agora. Vamos ver, meus amados. Por favor, amadinha, devagarzinho que a gente vai parando ponto a ponto. Certo. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Criador pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel. Olha, veja bem, a situação do tempo e espaço. Tempo, ano tal, do tal, do tal. Não faz muita diferença. Local, faz diferença. Babilônia, o povo estava lá. Era ano de domínio do rei Dário. Tá certo? A palavra do Criador pela boca do seu vidente. Não confunda com o profeta que está aí hoje, porque profeta na nova aliança é quem fala. Profetizar é falar. Verdade. Vidência não existe mais desde João Batista. Segue-se o anúncio do rei, os profetas e a lei duraram até ali, os videntes e a lei duraram até ali. Na Bíblia está tudo confundido para você achar que tudo é a mesma coisa, mas não é. Hoje o profeta é a minha amadinha, sou eu, é você, somos nós que falamos o que nós temos aqui na Escritura. Para as pessoas que não conhecem, esses são os profetas. Agora o vidente, o profeta que está escrito na Bíblia antigamente, que via as coisas do futuro, é, por exemplo, o caso desse, Ageu. Então veja bem, importante é isso, presta muita atenção. Por favor, período em que o povo estava para sair da Babilônia, tá certo? Palavra do Criador pela boca do profeta a um homem em especial. Quem é esse homem, amadinha? Ageu. O profeta, a mando do Criador pela boca dele, direcionado a um homem. Ah, sim, a Zorobabel. Zorobabel. Agora, você sabe quem é Zorobabel, amado? Zorobabel hoje é você, meu rico. Zorobabel hoje somos nós. Zorobabel é aquele que ali estava, na figura de Zorobabel, o Salvador, porque Zorobabel é tataraneto de Davi, talvez, e tataravô do Salvador. Então, a linhagem do Salvador, quem leu com a gente Romanos sabe do que eu estou falando, em que houve uma promessa a Abraão, e o selo dela foi o Salvador, de acordo com o Shaul escrevendo aos Romanos, nós lemos toda a carta de Romanos, não é verdade? Passa por uma linhagem, uma família, e neste momento, neste contexto,
Este é Zorobabel, Certo. representando ali o sangue do Salvador, o próprio Salvador, ou você hoje, meu amado, com a função dele naquela época. Vamos acompanhar? Veio a palavra do Criador pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, né? Zorobabel. Filho de... Está blasfemado, viu, amado? Babel é confusão. Bel é o pai de Baal. Zorobabel certamente não é o nome verdadeiro dele. Mas saiba só disso e vamos em frente. Certo. Filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, Certo? filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Certo. assim fala o Criador dos exércitos, dizendo: este povo diz, não Olha. veio ainda o tempo em que a casa do Criador deve ser edificada? Esse povo hoje pergunta, ainda não é tempo da casa do Pai ser edificada? E eu pergunto a você, meu amado, qual é a casa do Pai? Na velha aliança era Jerusalém, a população de Jerusalém, a cidade, as pessoas de Jerusalém. Agora, hoje, essa casa, você sabe quem é. Ou será que você não sabe ainda quem é essa casa hoje? Senão a gente lembra mais uma vez. Sim. Isso é para hoje. É você, meu amado. Tá certo? Essa é a casa do Criador, a família dele, o corpo dele, entende? A casa somos nós. Nós somos a casa do Criador. E agora chegou a hora, já está ficando tarde, de reedificar esta casa. Verdade. Que está no Egito do sistema religioso. Ou, neste caso específico, está na grande confusão, na Babilônia. Quando a gente fala de Egito é dos encantamentos, né, amado? Sim. Do Rabalacheia, Verdade. do Reteté, do Cair no Poder, dos encantadores magos do Egito, que fazem milagres maravilhosos nesses lugares hoje. Isso é falando do Egito. Mas quando fala da idolatria até de homens, cantores, pastores, pregadores, denominações, idolatrias de tudo, amado, menos do Criador. Verdade. Estes que com astúcia, né, enganam. Fraudulosamente eles falam para poder enganar. Essa é a Babilônia. Esse é o momento, hoje é o momento da casa do Pai ser refeita. Da casa dele que ele lavou e remiu com sangue precioso do seu filho, ser novamente ajuntada, não pessoa com pessoa se juntando, corpo com corpo, local com local, mas ajuntada num só espírito, num só entendimento. Das coisas verdadeiras, do Pai. Entende, amado? Quando você pegar espírito, pode colocar entendimento das coisas verdadeiras que encaixam. Então nós temos que estar juntos hoje no espírito do Pai, no entendimento das coisas verdadeiras do Pai. Esse é o espírito. Não é um ser miraculoso que faz estrapulias, faz pular, cair. É o entendimento correto das coisas do Criador. Palavra que veio da parte do Pai pela boca de Ageu, primeiro para Zorobabel e também para os homens que ali estavam, sacerdote Yahúshua. E vamos ver para frente o que vai acontecer. Vamos ler. Assim fala o Criador dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Criador deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Criador. Tem interrogação ou não? Não, tem ponto. Ah, não veio ainda, ele está afirmando, não veio Isso, ainda a hora que deve ser edificada. Isso. Então, meu amado, veja bem, quando você vê não veio ainda a hora de ser edificada a casa do Criador, é porque dá a entender, raciocina comigo, que as pessoas estão gostando de ficar na Babilônia. As pessoas não querem sair da Babilônia. As pessoas querem continuar neste processo que está aí. Mas nós não estamos falando dos babilônicos. Nós não estamos falando dos assírios. Nós estamos falando do povo do Criador que está no local indevido. Babilônia. Ageu, profeta, velha aliança, ou Velho Testamento, ou coisas antigas, sombra das coisas futuras. Hoje, muitos não querem reestruturar essa casa do Pai, que por 2000 anos está desfeita na Babilônia. Na confusão. Na confusão, hoje só no Brasil, só do cristianismo evangélico, mais de 20.000 denominações. E do católico, no mundo todo nem se fala. Aí,
Aí vai para todas as outras religiões, amado, Sim. é mais confusão ainda. É mais confusão. Mas você mesmo analisa, onde é que está o povo do Criador? Para mim, tem povo do Criador em todas, não só na Babilônia. Verdade. Em todas. Mas a maioria está na Babilônia, meu amado. Na grande prostituta. E suas filhas, as meretrizes. Tá certo, meu amado?